Oi, gente, olha eu aqui de novo. Pessoal, bom, quem vai assistindo o gravado, seja bem-vindo, né? Por favor, se inscrevam no canal se vocês quiserem participar das lives na aba comunidade do YouTube, tem toda a grade de lives. Eu vou ter live até praticamente começo de dezembro, então, por favorzinho, se vocês quiserem participar, é só vocês darem uma olhadinha ali na aba comunidade do YouTube, certo, pessoal? Live de hoje é sobre câncer na parótida e cuidados paliativos. Vocês sabem o que é cuidado paliativo? Oi, Lúcia, um beijo pra você, querida. Deixa eu colocar aqui a doutora já pra não perder tempo. Oi, Cláudia. Ah, Agora deu certo. deu certo. Não, é tecnologia, doutora. Eu tô acostumada, sempre Ai, acontece alguma coisa. desculpe, mas Não eu tem não sou problema muito afeita a nenhum. isso. Quem me ajudou foi minha irmã, e ela me ligou, falou, você não tá conseguindo entrar. Ela já me ajudou a entrar, ela sabe, eu não sei nada. Eu sou zero esquerda para Maravilhoso, tecnologia. maravilhosa, que bom. Não, mas Bom, é também. normal. É por isso que eu falo, eu vou sair, eu vou ver se ela quer ajuda. Se ela quiser ajuda, eu ajudo. Porque eu tô tão acostumada, que sempre Sim, tem algumas coisinhas que sim. sempre mudam no Instagram, né? Então, como eu tô habituada, eu já sei mais ou menos eu sei. Então tá. Doutora, primeiro de tudo, parabéns pelo seu dia, né? Que hoje é dia dos Nossa, médicos, né? Hoje é eu tô dia dos muito médicos. lisonjeada. Obrigada, viu? Obrigada porque assim, é a primeira live que eu participo, né? E nesse dia, falando desses temas que eu amo demais, a gente já conversou outras vezes, eu tô muito feliz em te conhecer ao vivo, né? Falta um dia, quem sabe Ah, pessoalmente, mas eu tô muito quem contente pelo sabe um convite dia, por né? estar aqui. Não na situação de saúde, em nome de Ah, sim. Jesus Cristo, né? Em Amém. outra situação, para mim vai ser um prazer, Ah, com sem sombra de dúvida. Doutora, eu certeza. quero muito te agradecer. Eu sempre fico muito lisonjeada com vocês, médicos, que sempre eu não canso de dizer, não canso de agradecer, porque vocês cedem o tempo de vocês, né? Aqui nós estamos em plena sexta-feira, de noite, depois de um dia que você teve aí de trabalho, que a vida, correria, rotina de médico não é fácil, mas mesmo assim está É. aqui nos informar, para nos direcionar, para nos orientar. E eu acho que o tema de hoje, doutora, especificamente, né, que é Uhum. dos cânceres na parótida de cuidado paliativo, como eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente, infelizmente, eu ainda, até hoje, o câncer de cabeça e pescoço, eles vão num estágio muito avançado para vocês, né? Uhum. Por vários motivos, mas na grande maioria das vezes, especificamente da parótida, na grande maioria das vezes é por falta de orientação correta. A pessoa vai passando desapercebida, aquele caroço vai aumentando, aquilo ali vira uma outra coisa. Então, assim, ainda existe essa pouca popularidade da doença, às vezes até entre os próprios profissionais de Uhum. saúde, né? Então, por isso que eu sempre consigo, estou aqui batendo na tecla É. que é preciso, é necessário, e eu gosto sempre também de enaltecer a equipe multidisciplinar, né? A Uhum. galera que passa em tratamento, eu acho que eles são, assim, extremamente fundamentais, apesar de não ter precisado, mas eu sei o quanto eles são importantes. Então, eu queria mais uma vez te agradecer, doutora, obrigada. E, Não, particularmente, imagina. você sempre muito carinhosa comigo, com o meu trabalho. Eu fico muito grata, muito feliz e muito lisonjeada. Muito obrigada, de verdade, viu, Imagina, doutora? sempre que eu posso compartilhar, falo para os meus pacientes, né? A gente explica tudo, mas eu sempre divulgo o teu canal, né? Para que eles possam ter informações também do ponto de vista de quem já viveu, né? Porque eu falo para os pacientes, né? Eu nunca passei por um tumor de parótida, não tenho ideia do que é isso na pele, mas eu aprendo através dos pacientes, né? De vocês, é que eu não é mais paciente agora, né? Graças a Deus. Amém. Mas eu aprendo através dessas experiências, né? E essas pessoas, essas famílias me ensinam. Eu até brinco assim, né? Que eu Uhum. tenho aprendido a ter menos medo do câncer, não porque ele não seja agressivo ou uma doença perigosa, mas por ver como as famílias e as pessoas que eu tenho tido a oportunidade de cuidar mostram para mim como é enfrentar a força que essas pessoas desenvolvem, a resiliência. Então, a experiência que eu tenho através da vida delas, né, do testemunho que essas pessoas dão,
me encoraja, né? Porque eu sempre falo também para os pacientes e para os Uhum. meus alunos que a nossa Uhum. diferença é apenas a vez. Nós somos carne e osso igual, a É, gente nunca sabe quando a gente vai passar ou na nossa pele ou na pele de alguém que a gente ama. Então a gente tem que ter sim, muito respeito por alguém que está vivenciando isso, né? Nós estamos ali, ninguém queria procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, muito menos um médico paliativista. sim. Nós estamos ali para servir, a gente não sabe quando a gente vai vivenciar algo semelhante, então a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado, né, nessas situações. A gente entra muito na intimidade das pessoas, na intimidade não só física mesmo, né, porque você vai Uhum. para uma cirurgia, você acaba se despindo, mas também Sim. uma intimidade emocional de planos, que aqueles planos às vezes são interrompidos ou adiados, Uhum. então, mas essa coragem com que cada um de vocês que enfrentou uma situação em relação a um tumor, uma cirurgia na região da cabeça e pescoço e outras áreas, né, da medicina, me ensinam a ter coragem, né? Então eu agradeço, né? Nesse dia do médico, quero agradecer, porque se nós somos médicos é por causa dos pacientes que precisam da gente, então não faria sentido. Então, essa é a minha gratidão a todos vocês. Ah, que Sim. bom, doutora. Eu fico muito feliz em escutar isso. Vocês fazem a diferença. Quando o Uhum, profissional, lógico, a gente precisa da rede de apoio, como você falou, doutora, que é fundamental, né? Se a uhum, gente tem uma rede de apoio, obviamente nosso tratamento é muito melhor, né? uhum, Mas a gente tendo profissionais que nos acolhe, nos olha, né, como seres humanos, não como mais um número, mais uma estatística, isso faz toda a diferença uhum, também, porque eu acho que é um tratamento que não é fácil, é um processo que não é fácil, mas se a gente ter pessoas ao nosso redor, a rede de apoio, uhum, os profissionais, enfim, que nos estão uhum, ali, nos acolhendo, nos incentivando, cuidando da gente, isso faz total diferença, uhum. sem sombra de dúvida. Eu Eu posso falar como concordo. experiência própria que realmente um profissional que realmente te acolhe é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes pilares assim desse Uhum. tratamento que é bem puxadinho, Não é é fácil, bem né? complicado. Não, não é. Doutora, eu falo muito aqui pro pessoal Uhum, que na grande maioria das vezes, né, os tumores na parótide deles são benignos, né? uhum, Eles não costumam ser cânceres, né? uhum, Mas é lógico que infelizmente pode acabar acontecendo aí de ser o carcinoma. Quais que uhum. são os tipos de câncer mais frequentes na parótida? Olha, a gente tem que separar os cânceres de parótida em dois grupos: os primários e os secundários. Os primários são aqueles que nascem na glândula parótida, e os secundários é que nasceram em outro lugar e acabaram indo para a parótida ou por proximidade, ou porque a parótida, eu vejo, né, no seu canal você fala muito, né, nas lives também, que a parótida ela é dividida em dois lobos, né, em Uhum, dois lobos que são o mais profundo, que é o menorzinho, e o mais superficial. Então imagina que olhando de frente, ela ficaria mais ou menos assim. Então tem o lobo profundo, né, que é mais perto da boca, e o lobo superficial mais próximo da pele. uhum, Então, entre esses polos, uhum, esses lobos, a gente tem o nervo facial, que é nosso grande interesse. Então, como se eu tivesse uma caneta, essa caneta é como se fosse o meu nervo, ele está passando no meio e ele se divide em ramos. Só que lá uhum, também, no meio da parótida, a gente tem alguns linfonodos, né, que são aqueles gânglios ou as famosas ínguas. Então, às vezes, um uhum, tumor que nasce em outro lugar, por exemplo, um câncer de pele na região do couro cabeludo, pode dar uhum, metástase para a parótida. Isso é uhum, muito importante porque a gente fala assim, câncer de parótida, mas existem dois grupos principais, né? Aliás, dois grupos de cânceres. Ou eles nasceram na parótida, ou eles acometeram a parótida, nasceram em outro lugar e através de metástase acometeram a parótida. Isso é muito uhum, importante porque eu até, quando acompanho os seus canais, os seus vídeos, assim, eu vejo que algumas pessoas têm algumas dúvidas e talvez por não terem sido corretamente orientadas no momento que vivenciaram uma situação assim, por exemplo, linfoma na parótida, uhum. outras doenças assim, elas não são da parótida, mas por É. causa das estruturas ali na região, esses tumores podem acometer a parótida. E é importante a Uhum, gente lembrar disso porque o tratamento vai depender muito se esse tumor nasceu na glândula parótida ou se esse tumor é uhum, uma metástase que acabou
acometendo a parótida. Sobre os cânceres que acometem a parótida, o mais comum é o carcinoma mucoepidermoide, né? Claro que a parótida, assim, a maioria dos tumores são benignos, mas quando são malignos, o mais comum é o carcinoma mucoepidermoide, depois vem o carcinoma adenoide cístico, que é um pouco mais agressivo do que o mucoepidermoide, e aí depois tem uma variedade muito grande de outros tipos de tumores, como tumores por células acinares, o mioepitelial, até adenocarcinoma, mas aí são muito raros, né? A gente vai ver principalmente mucoepidermoide, e dentro desses tumores, por exemplo, o mucoepidermoide, que é o mais comum, a gente tem graus, um mais brando, que é o de baixo grau, e um mais agressivo, que é o de alto grau. O mucoepidermose, ele tem graus diferentes, né, doutora? Tem o baixo, o intermediário e o alto, né? Isso. A gente geralmente fala assim, né, que ainda bem, né, porque a parótida é a maior glândula salivar que nós temos, né, faz parte do grupo das glândulas salivares maiores. E o mucoepidermoide, na maioria das vezes, quando ele aparece, ele é de baixo grau. Então, é uma doença rara, né, comparado às outras, na cabeça e pescoço, mas geralmente, assim, é muito difícil uma pessoa ter um tumor mais agressivo, de grau mais alto, ou esses tumores mais raros, né? Ainda bem, mas é importante que a gente saiba, porque quando esses tumores mais raros aparecem, infelizmente, eles têm um perfil mais agressivo, né? Por exemplo, o carcinoma adenoide cístico. E tem também o carcinoma que ele vem da transformação do adenoma pleomórfico, né? Então, o carcinoma hexadenoma, ele era um adenoma e transformou para um carcinoma maligno. Ainda bem que isso também não é muito comum, mas não é comum porque a gente opera o adenoma pleomórfico, então a gente não deixa ele se desenvolver. Mas é importante a gente saber o potencial risco que existe nessa região para a gente poder tratar os pacientes de forma adequada. Doutor, só falando um pouquinho do adenoide cístico, ele é um pouquinho mais agressivo que o mucoepidermoide, e ele gosta do nervo, né? Ele tem Isso. essa característica que ele gosta muito de Ele infiltrar gosta do o nervo nervo. facial, né? O carcinoma adenoide cístico, ele é mais agressivo porque ele tem esse tropismo pelo nervo que a gente fala. Então, geralmente o paciente tem dor. E quando a gente fala de dor que atinge o nervo, é uma dor muitas vezes difícil da gente tratar. Ela não passa com remédios simples, como dipirona, ou mesmo um pouco mais potentes, como tramal. Às vezes esses remédios não são simples, né? Não conseguem controlar a dor adequadamente por causa do tipo de dor. Porque a dor do nervo a gente chama de dor neuropática. Muitas vezes é uma dor enfisgada, uma queimação, uma pontada. E esse tumor, ele é mais agressivo por conta disso, porque ele consegue chegar no nervo e consequentemente, ele consegue se disseminar para lugares onde esse nervo, o nervo facial, ele também tem relação com o nervo trigêmeo, tem relação com que é o nervo facial, ele é um dos nervos que a gente tem cranianos, né? Então ele sai lá do sistema nervoso central e emerge do cérebro, né, para a nossa região cérvico-facial, né, para fazer a movimentação da face. Então, às vezes, a gente vê que através do nervo ele consegue esse tumor caminhar o trajeto e dar metástase em outros lugares. Além disso, ele tem uma predileção por metástase do tipo de disseminação que a gente fala que é hematogênica. O que quer dizer isso? Ele gosta de chegar no vaso sanguíneo. Então, por isso que é um tumor que às vezes você vai achar metástase no pulmão, às vezes você vai achar metástase no fígado. Diferente do mucoepidermoide, que gosta mais de disseminar para o sistema linfático. Então, dificilmente você vai ter um tumor mucoepidermoide se espalhando para outros órgãos à distância. Geralmente é uma disseminação mais loco-regional que a gente fala. Então, ele vai para os gânglios daquela região, por causa do tipo de disseminação. Isso, cada tumor tem o seu comportamento, a sua natureza. Então, isso tem muita relação com o tipo de tumor, né? Alguém perguntou, eu só vou fazer essa pergunta porque, por incrível que pareça, obviamente, é bem difícil esse tumor acometer, mas eu tenho, infelizmente, como vem tudo aqui concentrado, né? Então eu vejo algumas pessoas que têm. E o de células acinares, doutora? É bem difícil, né? Qual que Ele é é o muito comportamento desse difícil. tipo de tumor? Ele é um tumor que ele é um pouco mais agressivo que o mucoepidermoide, tem mais ele tem uma predileção também pelos linfonodos,
Mas Uhum. ele se assemelha um pouco mais ao mucoepidermoide, né? Então ele não é um tumor que, mas assim, ele tem um pouquinho, geralmente, não, mas um pouquinho a gente vê mais agressividade normalmente, porque às vezes a gente vê justamente o achado dele com a metástase, né? Mas assim, como é um tumor muito raro, às Uhum. vezes a gente acha ele de forma incidental. Como assim? Quando a gente vai fazer o tumor, a ressecção da parótida, às vezes a Uhum. punção até é suspeita de um carcinoma mucoepidermoide, mas quando a gente vai fazer a, faz aquele resultado final da patologia, né? Uhum. Depois que a gente tirou a glândula, aí aparece o carcinoma de células acinárias. Mas assim, ele também vai variar de graus, né? Se for um grau mais agressivo, aí a gente vai ter que pensar se vai ter que fazer uma adjuvância que a gente chama, né, que é o tratamento com radioterapia ou não. Então, não é só o tipo de tumor, é também o grau de diferenciação, né, desse tumor. Se ele é um tumor de alto grau, se é um tumor de baixo grau, isso vai nortear também a nossa conduta. O carcinoma adenoide cístico ele é um pouco diferente porque ele geralmente ele tem um perfil mais de alto grau, ele tem um perfil de ser mais Uhum. agressivo, Uhum. mesmo quando ele é Uhum. pequenininho. Então, a gente tem um olhar diferenciado para ele. Geralmente o de Uhum. células acinárias, ele não tem, costuma ter essa agressividade como o do adenoide cístico. Uhum. E eu vou fazer uma pergunta ingrata que todo mundo me faz. Uhum, Você falou do ex-adenoma né, doutora? uhum. Quanto tempo que um adenoma pode se transformar em um câncer? Olha, a literatura é um pouco variada em relação a isso, Uhum. mas é de Uhum. 15 até 30 anos isso pode acontecer. Então, é aquele tumor que fica. Que a pessoa que Uhum. tem medo de operar, não tem acesso, né? Então, assim, a gente às vezes acaba vendo no nosso país, né? Infelizmente, tem pessoas. Porque eu estou numa realidade, que eu estou na capital de São Paulo, né? Então, a Uhum. gente tem os maiores serviços, tanto públicos quanto privados, concentrados aqui na cidade. Sim. Então, a gente recebe pessoas que às vezes têm uma realidade diferente, até da América Latina, que acabam vindo para cá por falta de recursos, então até de outros países. Então a gente vê muitas vezes Uhum. pessoas que passaram uma vida inteira com esses nódulos e aí sim, realmente eles podem ter um comportamento de agressividade, né? De se transformar. Eu já vi mais na Uhum. residência, né, enquanto eu era residente. Depois de formada, eu Uhum. nunca vi, graças a Deus. Mas justamente porque na residência médica eu estudei num grande serviço, então acabava sendo uma referência não só para São Paulo, mas para o país todo e até outros países, né, da América Latina. Então, acabava sendo era um viés, né, de Uhum. a gente acabava vendo casos assim, né? É, E mas é como que é o raro, ainda assim é comportamento raro. dele, doutora? Não entendi, Ele é desculpa. mais agressivo? Como que é o comportamento dele? Ele é Ele é bem mais mais agressivo? agressivo, É. né? Ele é um tumor que também pode causar originar metástases, né? Então, por isso, e ele tem um comportamento localmente agressivo, né? De destruir a face, né? De invadir o nervo, causar paralisia facial. Então, e todos esses tumores, quando a gente fala de tratamento, vi já, né? A gente já fez lives sobre radioterapia, químio, e hoje a gente tem muita coisa que a gente vê na internet sobre para outros tumores, como por exemplo melanoma, tumores de mama. A gente ouve, tem muitas alternativas, né, com tratamento hormonal, químio. Na cabeça e pescoço, de uma maneira geral, isso não se aplica. E, sobretudo, na glândula salivar, porque são células muito especializadas, né? Quanto mais especializado é a região, então, aquelas células, elas têm elas não digamos assim, elas não sofrem qualquer interferência de uma quimio, de uma rádio. Uhum. Então, o tratamento de doenças da glândula salivar ele é um tratamento eminentemente cirúrgico. É o Uhum. tratamento padrão de escolha, é o pilar. Tratamento de tumor, de câncer, de glândula salivar, primário. Lembra, gente, que a gente está falando dos primários, porque os secundários, se é linfoma, é outros 500. Mas os tumores de glândula salivar, o tratamento é cirúrgico. E quando a gente fala em tratamento cirúrgico, a gente tem que dar margem. Então, é que nem você tem lá um pão embolorado e você tem que Uhum. cortar aquele pedaço do bolor, você não pode cortar logo naquele pedacinho, você tem que dar aquela margem para ter certeza que o bolor Uhum. foi embora. O ideal é não comer o pão embolorado, né, gente? Mas assim, se for cortar, a gente corta e cortar aquele pedaço. Então, Uhum. é semelhante a esse princípio. A gente tem esse princípio, a gente tem que dar margem. Só que Uhum. o que é uma margem aqui na região do rosto? Para onde vai? Vai para o pavilhão, vai para o osso, vai para o nervo, né?
Então, a margem aqui é complicado. Se o tumor cresce um pouquinho, se tem um tumor de 5 centímetros na barriga, é um tumor grande, mas a barriga tem espaço. Se eu tenho um Uhum. tumor de 5 centímetros aqui, é muita coisa, né? Um tumor de 2 centímetros pode ser muita coisa. Então, a cabeça e o Uhum. pescoço, ela é diferenciada nesse sentido. Uhum. A margem que você diz, doutor, é a margem de segurança, né? A margem de Retira o tumor e segurança. a margem de segurança é como se É. fosse a parede de onde estava o tumor, né? Isso, Tira o tumor e isso. a parede. Eu tenho que tirar tecido sadio que está em volta daquele tecido que está doente. Porque se eu Tá. tiro muito rente daquele tecido doente, Vai escapa maior a muito segurança. chance de voltar, de recidiva. Então, E, como é que eu e, trato os princípios? Eu tenho que dar as margens de segurança e eu tenho que pensar qual que é a maior probabilidade desse tumor de dar metástase. É para o gânglio? Né? É uma metástase à distância? Para eu poder tratar meu paciente como um todo. e os tumores na parótida que não são na parótida que afetam a parótida, doutor? Porque aqui também vem bastante tipo de tumor desse linfoma mesmo, vem bastante também, que é dentro da parótida. E é específico ainda, porque as pessoas não sabem que dentro da parótida tem linfonodo. Isso. E aí se É, camufla, é. bem complicado. Olha, aí a gente tem os tumores que são epiteliais, de origem epitelial, né, como os de pele, e os linfomas que é de tecido linfóide, do tecido do linfonodo, por isso que tem esses nomes diferentes. Para mais facilmente falar dos linfomas, geralmente eles têm um bom prognóstico, né? O tratamento é com quimioterapia. Às vezes a gente tem que fazer uma biópsia só para confirmar que é um linfoma, porque às vezes com a punção você não consegue definir, então você tem que tirar um pedacinho. Mas eles têm geralmente bom prognóstico, porque hoje a gente conseguiu avançar muito no entendimento dos linfomas e do desenvolvimento dos medicamentos e tratamentos adequados, né? Agora, quando é um carcinoma, que não é da parótida, mas é um carcinoma de pele, de algum outro lugar, que é o carcinoma espinocelular ou o carcinoma epidermoide, que é o mais comum da região da cabeça e pescoço, ele também é um tumor mais agressivo. E aí o tratamento é semelhante ao do mucoepidermoide. A gente tem que tirar a parótida, tem que tirar os gânglios que drenam aquela região. E aí tem uma coisa que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comentar na live, nas lives anteriores, é o seguinte: todo mundo fala que os tumores de parótida, os malignos, são raros. Mas o secundário de pele para a parótida não é, também é raro, mas a gente provavelmente vai ter uma incidência maior desses tumores. Por quê? Porque ele geralmente está relacionado também com o envelhecimento, porque são pessoas não idosos que têm uma feridinha ali no couro cabeludo que não foi vista, que acabou disseminando por uma metástase na parótida. Pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que transplantaram o rim, então por isso tomam remédios para diminuir a imunidade, para não combater o transplante que recebeu, senão perde o transplante. Cai a imunidade dessas pessoas, elas têm maior propensão a desenvolver tumores de pele. Qualquer doença que diminui a sua imunidade aumenta a chance de ter tumores, né? Então, às vezes, eu vejo muito aí até no contexto de cuidados paliativos, eu vejo muitos pacientes idosos que tinham um tumor de couro cabeludo, um tumor de pele na região da face, essa parte superior, e acaba dando metástase. Então, acaba sendo até mais frequente a gente ver do que um tumor, assim, mucoepidermoide. A gente, às vezes, acaba vendo mais porque tem uma tendência da população de envelhecimento e de ter imunossupressões, né? Tratamentos que imunossuprimem. Então, talvez a gente vai vivenciar isso com uma frequência até maior. Às vezes até os senhorzinhos de idade que entram aqui também, né? Eles acabam tendo até fístula, né? Eles têm lá o melanoma e aí acaba tendo até O fístula melanoma na também. parótida Uhum, por conta da metástase. uhum, É bem frequente mesmo. Não é tão uhum, comum, mas ele é bem frequente. uhum. E, Esses doutora, tumores e eles podem paralisar o nervo, né? Logo de cara, assim, eles podem causar paralisia do nervo. eles vêm com paralisia. É possível ter, doutora, paralisia facial antes da cirurgia? Eu vou Uhum. até perguntar, fazer essa pergunta para você, né? É possível. Inclusive,
É um sintoma, não é o mais frequente, mas Uhum. às vezes o paciente, o primeiro sintoma dele é a paralisia facial. E às vezes aí você vai investigar, porque tem várias causas, né? E aí você vai Uhum. ver que tem um tumor infiltrativo ali do nervo. Não é assim a apresentação mais comum, mas a Uhum. gente vê. E aí, quando a gente vai tratar com cirurgia, de certa forma, é um pouco mais confortável para o cirurgião, porque a gente não tem que preservar o nervo, né? Então a gente já sabe que aquele nervo está comprometido. Inclusive, o nervo faz parte da margem. Eu tenho que levar esse nervo embora, né? Doutora, eu vou pegar o gancho do nervo facial. Ah, quando é que a gente sacrifica o nervo facial? Quando é necessário fazer esse sacrifício do nervo facial, né? Porque muita gente fala, poxa, eu vou ficar com paralisia, vou ficar para sempre, como assim? Uhum. Quando que é necessário fazer esse sacrifício do nervo? Basicamente, quando a gente tem um comprometimento macroscópico do nervo. Então, você vê, você está operando, primeiro assim, previamente, quando você vai examinar esse paciente, vai preparar ele para a cirurgia, se ele já tiver paralisia facial, aí completa, né? Porque às vezes pode ser uma paralisia facial parcial. Então, é só um ramo do Uhum. nervo, porque ele se divide assim, né? São Uhum. ramos principais para inervar cada região da nossa face. Então, às vezes é só um raminho que tá, o ramo que vai para o olho que tá comprometido e o da boca não. Então, a gente sempre tenta preservar. Mas, muitas vezes, a gente tem que, durante a cirurgia, esse paciente não tem nenhuma paralisia completa, mas a gente vê uma invasão macroscópica. E aí a gente tem que sacrificar esse nervo. E aí a gente tem algumas técnicas reconstrutivas que a gente pede ajuda, né? Muitas vezes, ou dos otorrinos especializados em otoneurologia, que a gente fala, ou cirurgiões plásticos para fazer essa reconstrução. Graças a Deus, isso também não é frequente, mas assim, a gente sempre tenta preservar o nervo, porque é uma cirurgia voltada para o nervo, né? É Uhum. diferente do adenoma pleomórfico, eu vou mais uma intenção maior de preservar esse nervo, né? A gente tem que tratar o nervo na cirurgia. Mas quando é um câncer, se ele é um câncer de baixo grau, que nem o mucoepidermose de baixo grau, que é o mais comum, a gente acaba fazendo a Uhum. cirurgia de uma forma até semelhante do adenoma pleomórfico. Eu retiro aquela porção da parótida com margem, preservando o nervo, e avalio Uhum. se a gente vai ter que esvaziar ou tirar alguns gânglios, vai depender do tamanho, vai depender de uma série de situações que a gente vai ter que analisar isso antes da cirurgia e até durante. Uhum. E agora, se eu tenho previamente assim, a informação que é um carcinoma adenoide cístico, ou o paciente já tem sinais de que aquele tumor já é avançado na avaliação inicial, a gente vai mais. Uhum. Aí muda um pouco, né? A questão do o tratamento curativo, a minha intenção curativa acaba sendo superior à minha intenção de preservar aquela mímica. Mas, assim, é possível reabilitar, e mesmo que tenha uma Uhum. paralisia facial ainda, é possível Uhum. hoje com fisioterapia, fono, por isso que a equipe Uhum. multidisciplinar é tão importante, né? Então, é possível a gente Uhum. reabilitar o paciente para ter qualidade de vida mesmo com uma paralisia facial. E doutora, quando acomete aí os cânceres na parte, quando acontece a Uhum. metástase ela gosta de ir para onde? A primeira coisa que ela vai, para onde que ela vai? Geralmente a gente tem os tumores mais frequentemente, né, que aparecem, que é o, por exemplo, epidermoide, células acinares, né, Uhum. não é tão comum, mas Uhum. esses grupos de tumores que costumam dar metástase para o gânglio, né, para o linfonodo. Então é um tipo de metástase que a gente chama de loco regional. É muito difícil. Em medicina não existe impossíveis, né? Então, mas é muito É. difícil a gente ver esses tumores dando metástase para lugares que a gente fala órgãos à distância, né? Metástase à distância, que é pulmão, cérebro, Uhum. osso. Não é o perfil de disseminação. Agora, alguns tumores que têm um perfil mais hematogênico, como o carcinoma adenoide cístico, aí sim tem um risco maior de ir para pulmão, para cérebro, para fígado, porque para chegar à distância, o tumor tem que ir através do vaso sanguíneo. Na Uhum. região, na local, o tumor vai através do vaso linfático. Tá? Então, Uhum. então vai depender do tipo de doença, né, que a gente tem. Então a gente vai se prevenir em relação a isso. A gente tem o resultado da biópsia, a gente já tem uma ideia de quais são os problemas potenciais que aquele paciente vai ter. E aí a gente vai se prevenir em relação a isso, e a cirurgia é o tratamento, né, de escolha, de principal, sempre que possível, porque tem situações que não Uhum. são possíveis, mas a cirurgia é o tratamento de escolha, e para consolidar esse tratamento de acordo com a, o tipo de tumor e a apresentação dele, se ele é maior, se ele já tem algum grau de agressividade,
Aí a gente consolida esse tratamento como? Com radioterapia, com quimioterapia. Então aí vai depender, que a gente chama de adjuvância. Então eu vou ajudar o meu tratamento, que é o pilar, que é o cirúrgico, eu vou fazer um tratamento para consolidar essa resposta terapêutica. Uhum. Você falou um pouquinho dos tratamentos, né, dos cânceres na parótida. Qual que é o principal tratamento? A pessoa estava lá, é a cirurgia, arrancou, acabou, mas tem casos que precisa fazer um tratamento complementar, na maioria das vezes. E esse tratamento, ele é quimioterapia ou é radioterapia? Porque muita gente pergunta. Assim, esses tratamentos, eles são considerados adjuvantes, ou seja, eles só vão complementar, eles vão consolidar o tratamento de escolha que foi feito, que é a cirurgia. E aí, a gente só vai fazer radioterapia em casos selecionados. Então, se é um tumor maior, se é um tumor que quando eu operei tinha metástase nos gânglios, ou um risco muito alto dessa metástase. E quando eu olho, por exemplo, o resultado da biópsia, quem já operou, deve lembrar que tem algumas referências ali, né? Na maioria das biópsias vem escrito se a cápsula está íntegra ou não, se tem extravasamento extracapsular, se tem invasão angiolinfática perineural, uma invasão vascular. Então, tudo isso são dicas para a gente de saber assim, eu tirei meu tumor, margens livres, está tudo bonitinho, mas o patologista escreve assim, presença de invasão angiolinfática. Então, isso aí já me deixa, poxa, o nervo conseguiu chegar no vaso sanguíneo, no vaso linfático. Eu não vi evidência de metástase, mas ele já chegou no vaso linfático. Então, pode ser que essa célula tumoral esteja lá dormindo, não esteja ainda evidente. Então, por isso que não basta só a margem. Eu tenho que ver a margem, mas eu tenho que ver outros detalhes na biópsia para dizer, né, na biópsia depois da cirurgia, o anátomo patológico, para dizer se eu tenho que consolidar o meu tratamento com radioquimioterapia. E aí, depois da cirurgia, geralmente o tratamento pilar é a radioterapia. A quimioterapia, ela não é o tratamento de escolha para esses tumores. O que a quimioterapia faz, muitas vezes, é melhorar o papel da radioterapia. Mas as quimioterapias que funcionam para cabeça e pescoço são quimioterapias que costumam ser muito tóxicas. Elas não são, por exemplo, tem algumas quimioterapias hoje novas para tratar mama, tratar outras regiões do nosso corpo, pulmão, que são mais brandas, né? Que a gente até fala, né? São quimioterapias mais brandas, os pacientes conseguem ter uma boa tolerância. O da cabeça e pescoço, as quimioterapias não costumam ser brandas. Então, o tratamento com quimioterapia, na verdade, ele é mais para ajudar a radioterapia a fazer efeito. Então, se alguém está assistindo a live e tiver indicação de fazer radioterapia ou fez já e não teve quimioterapia, não fique preocupado, porque a quimioterapia não é o principal para o tratamento. O principal é a cirurgia, a radioterapia consolida, e aí, dependendo da situação, o médico, o oncologista pode optar por associar a quimioterapia, fazer concomitante, para potencializar a radioterapia. E o paciente, além disso tudo, tem que ter condições clínicas, porque o coração tem que estar bom, outros órgãos têm que estar bom, porque todos esses tratamentos, inclusive a radioterapia, podem ser tóxicos quando mal indicados. Então a gente não faz por fazer, a gente faz quando tem indicação. E podem confiar que quando a gente tem uma cirurgia, tumor lá pequeno, um tumor que é de baixo grau, que não tem sinais de extravasamentos, outros sinais críticos, dá para a gente conseguir sim um tratamento curativo só com a cirurgia, porque é o pilar do tratamento, tá bom? É o que eu falo pro pessoal, né? Quando eu falo, a galera fica muito chocada. Fala, gente, o tratamento do câncer na parótida é cirurgia. Arrancou, acabou, tirou, fim. Alguns É isso casos aí. precisa complementar com a rádio, né? Complementar. Dependendo de muitas situações. E a quimioterapia ela não é utilizada, ela só é utilizada quando, ou, sei lá, se fica um resto de alguma coisa ali que não deu para tirar, ou se tem metástase em outro lugar, enfim, né? Aí pode ser complementada, mas na grande maioria das vezes é só a rádio, olha lá ainda. Às vezes a Isso, pessoa pode fazer exatamente. a cirurgia e acabou. Aí as pessoas ficam muito chocadas. Eles falam, nossa, sério? Que eu acho que quando a gente fala, a gente leigo, né, doutora, fala em câncer, a gente sempre pensa Assim. câncer, quimioterapia, tratamento sofrido e, meu Deus do céu, minha vida. Né? Essa é a nossa linha de raciocínio, que é o que a gente vive socialmente, a mídia né, posta
o câncer dessa forma para a gente. E hoje, graças a Deus, a medicina é muito avançada, tem Uhum, muitas técnicas cirúrgicas, muita medicação. Então, hoje em dia, é uhum, possível, né? Tem muitos tratamentos que, graças a Deus, consegue aí, reabilitar a pessoa e a uhum. pessoa seguir Sim, a vida, né? seguir a vida. É, Doutora, quando que é preciso aí a equipe multidisciplinar, né? Porque eu sempre falo da equipe, eu sempre já trouxe nutricionista oncológica, fisioterapeuta, fono, né, psicólogo. Quando essa equipe multidisciplinar, qual que é o papel dela? O que que é. ela precisa? Aonde que ela entra nessa história? A equipe multidisciplinar é importantíssima e deveria entrar sempre, ao 0 minuto. Uhum, Porque eu tô vendo, né, acompanhando algumas perguntas, e eu vi algumas pessoas que já passou, então não vi o nome de quem me até mandou isso, que tá com muito medo, que vai fazer um tratamento. Então, assim, sim, uhum, imagina o seguinte, né? Qualquer pessoa que recebe, como você passou, Van, um diagnóstico, mesmo que seja de um nódulo benigno, isso causa um uhum, impacto emocional muito grande, né? Causa um impacto, e não só emocional. Você imagina assim, né? Por exemplo, eu hoje estou fazendo uma live com você às 20 horas. Se eu tivesse um diagnóstico na quarta-feira que eu tenho que ir fazer um pré-operatório, punção, isso impacta a minha rotina, os meus planos, impacta toda a minha agenda super apertada, como todo mundo tem, né? Tem filho para levar para escola, tem, enfim. Então, quando a gente fala de um nódulo, seja benigno ou maligno, ele já causa um impacto muito grande em quem recebe a notícia. E a gente tem uma defasagem muito grande de comunicação, tem uma defasagem muito grande de acolhimento, principalmente quando eu estou falando de sistemas públicos, onde a gente tem pouco tempo. Apesar dos privados também, muitos convênios têm muita limitação, né? É, uhum, e no particular, às vezes fica muito centralizado naquele cirurgião particular, né? Naquele médico que você procurou. E enquanto a gente tem muitos profissionais na área da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia, da nutrição, que eles agregam muito assistência social. Eu tive pacientes, né, que eram idosos cuidando de idosos, né? Então, pessoas já fragilizadas e que iam ter que cuidar daquele outro idoso que ia passar por um procedimento. Então, assim, é muito mais do que a parótida. Eu falo, né, que assim, como cirurgiã de cabeça e pescoço, eu fui treinada para olhar a pessoa 3x4, né? Que nem a foto, três uhum, por quatro. É só aqui que eu vi. uhum, uhum, Mas a gente, e você faz esse papel muito importante através do seu conteúdo, de trazer esse olhar que o paciente que sofre de uma doença da parótida, ele não é a parótida. é, Ele é uma pessoa com é, planos, uhum, com é, compromissos, com questões, tem que pagar o boleto na semana que vem, aí tem que de repente parar de trabalhar. é, Então, por isso que é importante a equipe multidisciplinar e nessa equipe a família faz parte, a gente tem que integrar a família. Então, aí já começa um olhar mais paliativo, que infelizmente nós não somos treinados adequadamente. Isso está mudando, graças a Deus está mudando. Hoje, as faculdades de medicina são obrigadas a ter na grade curricular os cuidados paliativos, ah, que mas legal. eu não tive na minha faculdade nenhuma aula. E olha que eu estudei numa boa universidade, que fiz na Universidade Federal de São Paulo, eu não tive nenhuma aula de cuidados paliativos. Então, o cuidado paliativo, geralmente as pessoas associam que é para cuidar das pessoas em fase final de vida, só que, na verdade, tudo isso que a gente está falando, acolhimento, comunicação, integração de equipe multidisciplinar, encorajamento, tudo isso faz parte de abordagem paliativa. E, gente, você é mais paliativa do que você imagina, Val, com o seu canal aqui. Eu? É, Não. você pode ter Eu certeza. sempre, eu sempre falo também que realmente, eu não só troco informação aqui, né? Eu Uhum, sempre tento trazer, mas isso é mais característica minha, né, doutora? Eu acho que é mais o meu jeito como pessoa, porque eu já passei por isso. Então, eu sei que a pessoa que me escreve, ela está desesperada, assim como eu tive um dia. uhum, Então, o que eu posso fazer é não só passar informação, uhum, mas é acolher e falar, olha, vai ficar tudo bem, uhum, vai dar certo, existe isso, isso e isso. uhum. O cuidado paliativo, né, muita gente tem essa, nossa, estou no fim da vida. E não, o cuidado paliativo é qualquer tipo de cuidado para aquela pessoa que está necessitando naquele período Sim. ali que está precisando de cuidados, né?
E a equipe multidisciplinar tem muita gente, você falou do pago, do público, mas não, no pago também, as pessoas às vezes não são Uhum, orientadas que elas precisam de uma equipe multidisciplinar, né? uhum. Muita gente fala, nossa, Vanessa, eu não sabia que eu precisava ir no dentista para começar a rádio. Não Sim, pro sabia que eu dentista. precisava. Uhum, Exatamente, não sabia que eu precisava dar uma fono, não sabia que eu precisava, não sabia. Achei que uhum, eu ia chegar lá e marcou lá com o radioterapeuta e ela, não. Então, muitas vezes esse desconhecimento também da equipe multidisciplinar atrapalha muito, porque aí a pessoa uhum, começa a fazer o tratamento e aí tem aquelas interferências, né, uhum. do próprio Sim, tratamento, os efeitos colaterais, e aí depois que ela vai procurar aí os profissionais, às vezes até por conta própria, doutora, porque uhum. infelizmente às vezes não é direcionada uma equipe multidisciplinar para essas pessoas, não estou falando do SUS, às vezes o Sim, próprio é. pago, Porque né, eles não sabem. fica centralizado na figura daquele. Eu tenho que fazer a minha culpa, né? Nós, médicos e cirurgiões, nós somos treinados. Geralmente, a pessoa que faz cirurgia, que escolhe isso para vida, tem um pouco da vaidade, tem um pouco disso, né? De que, eu vou lá, eu corto, costuro, faço, aconteço. Isso é um pouco do perfil do cirurgião. E nós não somos treinados a dividir muito o paciente, né? Isso está mudando, ainda bem, mas ainda assim, ainda tem profissionais extremamente duros nesse sentido, né? Por exemplo, que a dor é uma coisa natural, que a dor faz parte, que é assim mesmo, e a pessoa fica aguentando lá a dor, né? Ou de menosprezar a opinião de profissionais não médicos, sendo que muitas vezes são eles que nos alertam para situações, por exemplo, dentista. A maioria das vezes, lesões na mucosa oral, enfim, os tumores iniciais, quem costuma ver são os dentistas. Então, a gente precisa ter humildade de saber que não existe hierarquia na saúde, não tem uma profissão que ela é mais do que a outra, todos nós somos complementares, a gente se ajuda de maneiras diferentes. As opiniões, né? Por exemplo, quem cuida de uma ferida, a opinião da enfermeira, do enfermeiro, é hierarquicamente superior, muitas vezes, à opinião de um médico, ou a opinião do técnico, por causa da questão do conhecimento que aquela pessoa tem. Ela foi treinada para aquilo. Isso não quer dizer que ela é melhor ou pior do que os outros, né? Naquilo, ela é uma autoridade no que ela está falando. A mesma coisa que em relação à decanulação da cânula de tracostomia, muitas vezes a fonoaudiologia que nos ajuda a mostrar, indicar o melhor momento para acontecer aquilo, né? No nutricionista. Então, enfim, a gente tem que respeitar a autoridade profissional de cada um, entender que há espaço para todo mundo, que o paciente, quanto mais gente se agregar para construir um time, e eu falo também, né? A gente pode ser especialista, eu em cabeça e pescoço, outro em nutrição, outro em odontologia, mas a família é especializada naquele paciente. Aquele paciente é especializado nele mesmo. Então a gente tem que também ouvir família, paciente, as dores que são únicas, né? Não vai funcionar o que funcionou para um, não vai funcionar necessariamente para o outro, né? E doutora, aonde que entra o cuidado paliativo aí? Em qual momento? A gente fez lá o Uhum, tratamento, a pessoa passou pelo câncer, tirou uhum, ele, uhum. precisou fazer a radioterapia, fez lá, aí precisou também fazer a quimioterapia porque se estendeu lá o câncer. Onde que entra nesse momento o cuidado paliativo? Como é que vocês falam isso para o paciente? Bom, hoje, cuidado, como que acontece na maioria das vezes, seja no setor privado ou no público. Exatamente como você está falando. O paciente passa pelo diagnóstico, tratamento, químio, rádio, a doença não foi embora, voltou, aí ele está naquela situação, aí ele é encaminhado para os cuidados paliativos. E essa é a situação que me levou a estudar cuidados paliativos, porque eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu tive pacientes, né? Inclusive, tem uma paciente que para mim, acho que a mãe dela tá até não assistindo a live, a Cleusa, que é uma amiga, amicíssima minha, e essa paciente que tinha a minha idade, eu acompanhei ela até o falecimento dela, a Thaís, foi uma pessoa que me ensinou muito. Ela teve um tumor de glândula salivar menor na língua. Na época que eu estudei esse tumor, o miopitelial, ele geralmente é de baixo grau. Só tinham Uhum, 33 casos descritos cometendo a língua no mundo. E essa moça, infelizmente, acabou falecendo em virtude desse tumor, mas me ensinou muita coisa, né,
sobre resiliência, coragem, enfim, é uma família muito especial mesmo. Eu devo muito a elas por eu ter decidido fazer cuidados paliativos. O cuidado paliativo, o que significa? É uma abordagem que visa reduzir, né, que visa aliviar e prevenir o sofrimento do paciente e da família diante de uma situação grave e ameaçadora, uma doença grave e ameaçadora à vida. Então, por princípio, a gente alivia e previne sofrimento, e não só do paciente, mas da família em conjunto, diante de uma doença ameaçadora. Então, se eu tenho uma doença, que eu fiz um diagnóstico, é um câncer de parótida, que já tem uma metástase, é uma doença grave? É uma doença ameaçadora? É uma doença ameaçadora. Então, ela produz sofrimento? Produz. Pode não estar com sintoma naquele momento. Às vezes a pessoa descobriu, está bem no comecinho. Mas produz sofrimento emocional, o sofrimento social, porque impacta o dia a dia, trabalho, enfim. Então, essa pessoa já tem indicação de cuidados paliativos. Então, hoje a gente sabe que cuidados paliativos, ele não é uma alternativa ao tratamento. Eu não faço cuidados paliativos porque eu não tenho mais o que fazer. Essa frase dá arrepios em paliativista. Porque sempre tem algo a ser feito. E quanto antes a gente fizer cuidados paliativos, ou seja, no momento até do diagnóstico, a gente já começa a acompanhar, a gente sabe que esse paciente tem uma trajetória de doença muito melhor. E muitos estudos apontam que cuidados paliativos aumenta tempo de vida, aumenta a qualidade de vida. Mas como que cuidado paliativo pode aumentar tempo de vida de uma pessoa que tem uma doença metastática avançada? Se você não cuida dos sintomas adequadamente dessa pessoa, uma pessoa que tem mais dor, não consegue comer, tá com a boca seca, tá usando sonda, tá com depressão, essa pessoa ela tem mais infecção, ela fica mais na cama, então ela vai mais para o hospital, então ela acaba tendo mais complicações clínicas. Enquanto que se essa pessoa é cuidada junto desde o início com o tratamento adequado, então ela vai fazer a cirurgia, ela vai fazer a rádio, ela vai fazer a químio, se for indicado, enfim. Se a gente, como paliativista, acompanha esse processo, a chance dessa pessoa ter dor mal controlada, náuseas, comer pior, é muito menor. Então, ela vai ter uma imunidade mais forte, ela vai ter uma funcionalidade mais ativa. Então, essa pessoa tende a viver mais, tende a viver melhor. E isso também ajuda, caso a gente não vença a batalha contra a doença, ajuda também a gente a ter um planejamento adequado, né? A gente tem um estudo muito interessante que fala que o cuidado paliativo é o guarda-chuva, que quando o médico está lá com o paciente e a família, ele dá um guarda-chuva e fala, olha, explica tudo, fala, leva esse guarda-chuva em caso de uma tempestade. E se chover, a pessoa já está preparada. O que acontece é que a gente espera habitualmente a tempestade chegar para dar esse guarda-chuva, ou seja, deixa a gente lá no final. É por isso que as pessoas têm tanto preconceito contra cuidados paliativos, porque são encaminhadas praticamente para morrer. E geralmente com frases do tipo, não tem o que fazer. Então a pessoa se sente abandonada, a pessoa se sente descartada, a pessoa se sente sem destino, sem futuro, sem esperança. E para o paliativista reconstruir tudo isso é muito difícil. Então, quanto antes a gente entrar no cuidado desse paciente, melhor. Aí, só para finalizar, Van, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica recomenda que todo paciente com diagnóstico de câncer avançado, então, um tumor de parótida que já tem uma metástase, já é considerado um tumor avançado, mesmo que tenha condições de cura, não é um tumor incurável ainda, ele pode ser curado com a cirurgia, mas pelo fato de ter metástase é considerado avançado, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica recomenda que esse paciente seja encaminhado em até 8 semanas para os cuidados paliativos. Então, esse paciente tinha que ser acompanhado, não porque ele não vai ter cura, ele pode ter cura, e eu tenho vários pacientes curados, mas é para que ele seja cuidado desde o início, ver a dor, ver os dentes, ver a boca, ver a nutrição, ver os sentimentos, ver como que a família está lidando, isso é super importante. E você faz isso, por isso eu falei, você é mais paliativa do que você pensa no seu canal. Eu tenho. Eu tenho. Eu confesso que, como era algo que eu não planejei também, né? Eu preciso me trabalhar muito em terapia ainda, mas hoje eu estou melhor com essa situação, porque eu acabo, hoje em dia, como é muita gente, eu não consigo, mas no começo, como eu tinha muita proximidade, né? Eu conhecia realmente quem era quem, né? Eu tive grandes amigos que, infelizmente, perderam
a vida por conta do câncer na parótida, né? E muitos deles entraram em cuidados paliativos com muito custo, né? Porque a grande maioria deles eram pelo SUS, né? E eu que falava, olha, vai atrás disso, olha, procura esse profissional, né? Para ele te ajudar. E aí, eu como ser humano também, eu ficava muito impactada, porque eu via de perto, né, a luta deles, eles tentando ali melhorar a qualidade de vida nesse momento, né, que é difícil, eles também tentando entender o que estava acontecendo. Então, para mim também, Vanessa, é muito difícil. Eu também sofro muito com... Hoje, eu li uma mensagem de uma moça que é paliativa, né, de câncer na parótida, e ela foi porque ela foi passando desapercebida da doença. Ela foi várias vezes em vários profissionais, por vários anos, chegou a ponto de fazer outros procedimentos, né? E aí, a ponto da doença se espalhou e hoje não tem, né, para a medicina aí um tratamento, né? E ela está se tratando paliativo. E isso, doutora Romichi, que me dói, Pega, né? porque, Pega, né? porque isso foi falta de orientação. Ali, se fosse lá no começo, podia talvez ter salvo, né, a vida dela. E isso é muito difícil. Ainda para mim, me pega muito quando eu vejo, nossa, eu vejo cada coisa aqui de situações extremamente erradas. Era coisa tão simples. É só falta de orientação correta. Era só isso, de né? se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. E eu acho que nem isso, doutora. Eu acho que não só se colocar no lugar do outro, acho que são falhas muito bobas, assim, de vá no cirurgião de cabeça e pescoço. Tem gente que não sabe nem quem é o cirurgião de cabeça e pescoço, sabe? A demora de procurar um profissional, e aí a pessoa tá ali, sabe? Já tá numa situação avançada. Eu operei um Muito menino de 8 anos que ele teve um carcinoma múltiplo dermoide de parótida e ele teve que fazer radioterapia com 8 anos de idade. Ficou bem, graças a Deus. Mas esse menino, ele tinha um nódulozinho aqui, aí ele passou num cirurgião, que eu não lembro se, não era cabeça e pescoço, mas eu não lembro se era de alguma especialidade. Você achou que era um cisto, aí foi lá, abriu, tirou, e o que acontece? O vídeo fala muito, precisa de margem, porque você rompe a cápsula do tumor, ele pode espalhar. E aí esse menino teve depois. Então, uma cirurgia que seria muito mais fácil, teria sido praticamente um adenoma pleomórfico, né? Essa é uma cirurgia parecida. Acabou virando uma cirurgia maior porque ele teve, infelizmente, rompimento de cápsula, outras estruturas acometidas e teve que fazer radioterapia. Aqui numa criança, a radioterapia é muito mais complicada, né? Porque tem mais interferências, né? Quanto mais jovem, né? Enfim. Eu acho que falta muito, às vezes, esse compromisso, né? Você se comprometer com o caso, né? Se comprometer com o paciente. E a gente sabe que é muito difícil, dependendo da situação onde você está, no hospital, no serviço que você... Para você encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço demora meses, então é muito complicado mesmo. Então, isso a gente acaba vendo pacientes que, infelizmente, acabam evoluindo para doenças muito extensas por conta de um problema de sistema público de saúde, né? E a gente tem que estar preparado para tratar esses pacientes e acolher. Alguém tem que cuidar dessas pessoas quando não há uma perspectiva de tratamento de doença ou cura. Mas uma coisa que eu queria talvez deixar para motivar as pessoas que estão vivendo isso, os maiores milagres que eu vivi como médica, e eu acredito em milagres, não foi... Perguntar isso, doutora. Acredito super. Opa! A minha irmã é um milagre que estava aí. Ela é um milagre. Então, Deus, eu acredito em Deus. Desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas eu acredito em Deus, eu acredito em milagres. Agora, os maiores milagres que eu vivenciei foram nos cuidados paliativos, né? Eu aprendi uma coisa muito, muito importante. Uma doença incurável não quer dizer uma doença terminal. Então, a gente tem que dissociar isso na nossa cabeça. Câncer não quer dizer que seja incurável, e quando ele se apresenta de forma incurável, naquele momento, né? Porque a gente, enfim, pode acontecer muita coisa, a gente aprender muita coisa, mas assim, se eu tenho uma doença que é incurável, ela não é necessariamente terminal. A doença terminal
ela pode acontecer em doenças benignas, né? Doenças como pressão alta, diabetes. Tem pessoas que evoluem para terminalidade em doença clínica benigna, não só oncológica. Então, doença terminal não quer dizer, doença incurável não quer dizer doença terminal. A doença incurável, ela pode ser crônica. E você acompanhar ela para o resto da sua vida, às vezes você vai morrer com ela. Mas não precisa ser dela, não precisa morrer dela, pode ser com ela. Então, nosso objetivo é ajudar o paciente a ter uma melhor convivência possível com aquela doença, ter funcionalidade, viver ativo. E a gente sabe também que hoje a Organização Mundial da Saúde considera que saúde não significa ausência de doença. A definição é: saúde é um bem-estar físico, emocional, espiritual e social. Se eu tenho um bem-estar no meu dia a dia, com a minha família, com o meu trabalho, com a comunidade que eu vivo, com o meu corpo, com a minha fé, com a minha espiritualidade, com a minha mente, com os meus sentimentos, eu tenho saúde. Saúde não significa ausência de doença. Então, muita gente pode ser portadora de uma doença, inclusive uma doença oncológica, e ser saudável. Eu tenho muitos pacientes assim. E por isso que eu falei que hoje eu tenho aprendido a ter coragem. Eu atendi um senhor essa semana, eu não sei se a filha dele, talvez ela fosse assistir, que ele me surpreendeu muito. Um senhor bem frágil, tudo, mas lúcido. E ele não pôde fazer cirurgia, não pôde fazer rádio. E aí tentaram imunoterapia para ele, mas é um caso totalmente particular, tá? E deu super certo e a doença dele controlou. Era um tumor de carótida, a doença dele controlou. E ele tá super bem. Então, assim, é, doença incurável não significa doença terminal. A gente tem que tentar tirar isso do nosso coração, tá? Porque realmente é possível sim conviver de forma apaziguada com a doença. Vai ter altos e baixos? Vai. É por isso que a gente está aqui, para ajudar nos baixos, né? E comemorar os altos. Então, dá para a gente enfrentar. E é por isso que a gente precisa desmistificar, porque muitos profissionais médicos têm dificuldade também de enxergar que a doença ela pode ser convivida, porque às vezes, por exemplo, alguns pacientes são tão frágeis ou têm doenças tão extensas que o tratamento cirúrgico, o tratamento sistêmico pode ser mais agressivo que a própria doença. A gente não pode ser mais agressivo que a doença. Qual que é o nosso objetivo? É promover bem-estar, dignidade para o nosso paciente. E acreditem, quanto mais saudável esse paciente se mantiver, a gente conseguir controlar sintomas, ajudar esse paciente a ser encorajado e viver de uma forma mais plena, o prognóstico também melhora. Inclusive, as escalas que a gente usa de prognóstico, existem ferramentas dentro dos cuidados paliativos que a gente consegue avaliar tempo que aquela pessoa tem de assim, possível de vida. E essas escalas, elas não são influenciadas pelo tipo de câncer que elas têm. Essas escalas são influenciadas pela funcionalidade. O quanto que eu consigo comer sozinha, o quanto que eu consigo tomar banho sozinha, o quanto que eu tenho de evidência de doença. Então, há esperança sim. Eu falo para meus pacientes, confiem, há esperança sim. E eu sei disso, não é porque eu vivi isso na minha carne, mas porque eu aprendo com essas famílias, com esses pacientes dia a dia, no minha convivência, e a literatura tem mostrado isso pra gente, os estudos têm mostrado isso pra gente. Eu ia fazer essa pergunta, né, doutora? Se você. Eu até fiz uma live com a doutora Manuela, né, que ela é radioterapeuta, né, e eu fiz essa mesma pergunta, doutora, você já viu muitos milagres? Porque eu sempre tento. O meu conteúdo é um conteúdo que é de doença, né? Então, Uhum, se eu fosse levar de uma forma extremamente pesada, que uhum, primeiro que não é característica minha, né? Mas uhum, se eu fosse trazer ela de uma forma mais penosa, ia ser até difícil para que as pessoas. Então, eu sempre tento trazer de uma forma leve, de uma forma natural, de uma forma acolhedora, justamente porque eu sei que não é fácil, que é um período difícil. Eu já tive no lugar dessas pessoas. O meu eu uhum. tirei nos 45 do segundo tempo, quase virando um hexadenomórfico, por falta de informação, por De falta de acesso. orientação Uhum, correta. Exatamente. Passei por vários profissionais que não olhavam para mim, olhavam só para aquele carocinho ali, fui passando desapercebido como um linfonodo, né? Eu acho que pela pouca popularidade da uhum, doença, por eu ser nova na época,
né? Que não é tão comum, né? Então, fui ali. Então, hoje, eu sei o quanto é complicado, né? Essa trajetória toda. Então, por isso que eu sempre tento, olha, e eu sempre tento passar que é possível, sim. Uhum. Graças a Deus, a grande maioria das pessoas hoje em dia se curam, né? A medicina Uhum. está muito avançada, Sim. né? E quando para a medicina, desculpa qualquer Imagina. pessoa também que não acredita, mas assim, quando a medicina também não suporta Uhum. ali, eu acredito em milagres também. Então tem Deus ali que Uhum. ele sabe de todas as coisas, né? Eu acho que todo mundo, na verdade, doutora, todos nós somos paliativos, Uhum. porque a vida é finita, Uhum. né? Aí a gente não sabe o dia de amanhã, né? Uhum. A única diferença entre nós e as pessoas que estão doentes é que elas têm uma estimativa de Uhum. tempo aqui, Uhum. que também não significa nada, porque, né, Exatamente. medicina não é matemática, né? Matemática é Uhum. exata, medicina é possibilidade por Uhum. probabilidade. Então, eu acho, eu sempre falo, pessoal, não se apeguem, Uhum. né, a essas coisas, se tratem, cuide do Uhum. hoje, cuida de você hoje, hoje Uhum. é um dia, viva o hoje, amanhã é outro tempo, É. pensa no amanhã depois, e milagres acontecem, né, Sim. todo dia, toda hora, todo momento, Deus é grandioso num nível assim extremo. Ele cuida de cada detalhe, ele cuida de cada coisa e é o que eu sempre tento passar aqui, um pouquinho de esperança, porque Uhum. quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente acha que a vida acabou, Uhum. acha que a vida não tem saída mais. Eu só vou viver, vou sofrer e vou morrer. É Uma isso que a gente sentença, pensa. né, Van? Você recebe uma sentença, não é isso? Exatamente. E Uhum. aquilo bate Uhum. na gente e fala, gente, meu Deus, o que aconteceu comigo? O que eu vou fazer daqui para frente? Como que vai ser minha vida? E não, Uhum. é possível Uhum. você passar a trajetória, às vezes não vai ser fácil, vai ser cheia de curva, mas é possível sim se curar, você Uhum. ficar bem e viver, seguir a vida Uhum. né? Uhum. Então, é isso que eu ia perguntar, né? Se você já viveu muitos milagres, mas você mesmo já falou que sua irmã é o próprio milagre. Então, É, acho ela que, e foi. trabalhando com isso, né, doutora? Cuidado paliativo, acho que não tem como vocês Uhum. não vivenciar os milagres todos os dias, né? Muitas pessoas me perguntam, ah, não é muito pesado trabalhar com isso? É e não é. Porque, claro, assim, É, eu não quero cometer nenhuma injustiça, porque são tantas pessoas que me marcaram, mas tantas pessoas que me marcaram, então às vezes eu acabo não falando, né, delas, assim, numa live, às vezes não é possível citar todas, mas é, os milagres que eu falo, inclusive, não são só das pessoas que realmente até vencem a doença, mas das pessoas que enfrentam a morte do ente querido ou a própria morte de uma maneira assim que eu fico pensando, gente, é milagre, porque não é outra coisa. A força que essas pessoas desenvolvem naquele momento, né? Eu nunca me esqueço de uma mãe que, que teve o seu filho, não era tumor de parótida, mas era um tumor avançado que foi rapidamente progressivo e que é uma família muito especial para mim também, a família do Marcos. E a mãe dele não queria porque não queria vê-lo na fase final de vida. Ele teve um câncer de pulmão, acho que tenho contato com a filha dele até hoje, a Rafa, uma pessoa também muito linda. E aí eu nunca esqueço da mãe dele, não queria vê-lo naquela situação, não queria entrar no hospital, foi muito difícil. E assim, ele teve um tumor assim rapidamente progressivo. No final das contas, na fase final de vida dele, ela conseguiu ficar perto dele. E eu não sabia, porque todo mundo fala, né? Eu não tenho filhos ainda. Mas todo mundo fala, nossa, a dor da perda de um filho é a pior dor que tem. Eu acredito que seja. Mas essa mãe me ensinou uma coisa. Ela ficou o tempo, depois que ela enfrentou a dor de ver, o medo de ver o filho naquele estado, ela ficava com ele o tempo todo. E aí eu perguntava para ela como que ela conseguia ficar ali de pé. E aí ela me falou assim, doutora, eu trouxe ele para o mundo e eu tô devolvendo ele para Deus. Ela falou assim, no momento que meu filho mais precisa de mim, ela falava assim, eu tô com ele. Não é um privilégio? Ela falou, porque normalmente as mães morrem antes dos filhos, mas o meu filho, imagina se eu tivesse morrido antes dele, eu não estaria aqui para cuidar dele. Então, uma coisa que eu aprendi e que você faz, Van, muito bem, é ressignificar.
Você teve uma situação muito difícil, depois o seu pai teve uma situação semelhante, muito difícil, teve que operar os dois lados. O que que É. você fez disso? Você ressignificou. Olha quanta gente você ajuda, quanta gente você leva apoio, esperança, informação. Então, a gente também tem essa capacidade de transformar a nossa dor em algo de significado novo e não se torne em vão. Então, Uhum. eu vivenciei muitas dores, para mim foi um milagre isso. Como que essa mãe ficou de pé e conseguiu cuidar desse filho, foi um verdadeiro milagre. Então, eu vejo milagres sim, de pacientes que acabam tendo a doença entrando em remissão, a doença fica quietinha, não, bastante, não são poucos, principalmente com a medicina hoje em dia, do jeito que está, e as medidas paliativas que a gente ajuda os pacientes a terem menos complicações na trajetória de doença, mas também os milagres de. Olha, nós somos mortais, uma hora a gente vai embora de alguma coisa. Sim. Mesmo para essas pessoas que vão enfrentar esse difícil momento da vida, que é inevitável, a gente vê que é possível. Tem amor, tem esperança, tem significado novo, e isso é importante deixar de mensagem para quem está vivenciando uma situação que parece impossível de melhorar, impossível de vencer. Eu vejo sempre que há vitória sim, há possibilidade sim de esperança, e as pessoas têm que se alimentar disso. É lógico que dói, lógico que dá saudade, lógico que ninguém quer passar por isso. Mas se a gente tiver que passar, a gente vai fazer da melhor maneira possível. E por isso que cuidados paliativos, eles me deram essa visão. Eu não aprendi, eu aprendi na prática, né, na experiência, e depois eu me especializei nisso, fiz uma pós-graduação nisso, atuo, e para não só dar para o meu paciente esse cuidado, essa questão de esse acolhimento que às vezes é meio intuitivo, mas também é algo técnico, né? Tratar tecnicamente a Sim. dor, tratar tecnicamente os sintomas, tratar tecnicamente a fase final de vida, para proporcionar para essas pessoas um cuidado, saberem que elas não estão sozinhas no momento que elas mais precisam, que é geralmente isso que acontece. A Sim. pessoa vincula com o cirurgião, vincula com a oncologia, faz todo o tratamento, aí o tratamento falha, aí todo mundo, olha, não tem mais o que fazer, vai para os cuidados paliativos e rompe. É um luto de rompimento. Aquela pessoa fica, ué, eu vou para onde? Que lugar é esse? O que, que vão fazer comigo lá? Então, é importante a gente acolher e saber que tem esperança sim, é possível enfrentar. Olha, doutora, eu espero do fundo do meu coração que essa seja a primeira, não só comigo, mas que seja a primeira de várias lives que você faça na internet, porque eu acho que as pessoas precisam mais desse olhar, né, Uhum, de olhar para o ser humano. Eu acho uhum, que é muito difícil, às vezes, no mundo que a gente está hoje, né, as pessoas com correria, né, e a gente como ser humano mesmo, a gente já nasce uhum. egoísta. É A gente verdade. só basta um tropecinho para a gente passar ali do limite, né? Uhum, Então a gente precisa de mais pessoas que nos acolhem, que nos olha, que na verdade a gente só faz as coisas no coletivo, né? A hora que o uhum, ser humano entender isso, acho que a humanidade vai ser muito mais. Pode ser até uma visão muito poliana da minha parte, mas eu acredito nisso, uhum, né? Então, eu espero de verdade, doutor. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente essa live. Eu fiquei muito feliz, porque é a primeira de cuidados paliativos que eu tenho. Eu sempre quis trazer, mas eu nunca tive a oportunidade também. uhum, Nunca encontrei um profissional também que tivesse esse olhar para poder trazer esse assunto, que não é um assunto muito fácil, né? É um uhum, assunto um bocadinho pesado, né? uhum, Mas que olhando tendo essa outro lado, essa outra visão de acolhimento, se torna um pouco menos pior, né? É uhum, um pouco mais tranquilo de se passar, vamos uhum, dizer assim, né? uhum. Então, eu de verdade, doutora, eu queria muito te agradecer. Você é Uhum. sempre muito carinhosa comigo. Eu agradeço Ah, eu sou sua demais, assim, fã. imensamente. Eu sou sua fã de carteirinha. Eu agradeço demais, assim, eu fico muito feliz de ter profissionais assim como você que me ajudam nesse trabalho, né? Vocês são promotores de saúde, Uhum. né? Uma das funções dos médicos não é só cuidar, Uhum. né? Enfim, é promover saúde para nós, né? Para a população, e você faz isso de uma forma muito maravilhosa. É um acolhimento, é um jeito, é um cuidado, é um olhar diferente. Então, é isso que a gente precisa. Eu tenho certeza
que fez e faz total sentido e total diferença na vida dos seus pacientes, esse seu olhar acolhedor, doutora, certeza absoluta. Eu não sei quem são, mas eu posso ter, eu não sei quem são, mas eu tenho certeza absoluta que esse olhar, esse cuidado com o ser humano, não é com a doença, é com o ser humano. Você tá, quem é você? Como você precisa do quê? Isso é muito difícil, doutor. Então, eu tenho certeza que seus pacientes, eles são muito bem cuidados, eles são muito bem tratados, porque é muito difícil hoje em dia a gente encontrar um profissional que tem esse olhar humano. E normalmente são médicos que são mais do cuidados paliativos, né, que pegam a gente nesse momento de vida mais vulnerável, né? E é na vulnerabilidade que a gente consegue ver que a vida ela é um sopro, né? E a gente tem duas opções: ou a gente vive, ou a gente vive no sofrimento. Então, é melhor ressignificar, né? é melhor ressignificar e viver, que assim a vida fica muito mais leve, muito melhor de ser vivida, né? Sem dúvida. Então, doutora, obrigada. Ai, de verdade. eu que agradeço. Vou fazer uma playlist da doutora Juliana. Desculpa que eu sou muito falante, gente. Eu adoro falar. Então, desculpa que eu não passei muito microfone para você. Nossa, não, mas então deu match, porque deu match. Já deu match, ó. Já tinha dado match para mim, eu tava meio platônico, mas e fico à disposição para tirar as dúvidas, viu? Obrigada. Não, mas muito feliz mesmo. Me senti muito lisonjeada. O seu canal é importantíssimo o que você faz. Você pode ter certeza, você faz a diferença na vida das pessoas, ensina muito de nós também, né? Porque a gente acaba vendo outros pontos de vista de outros profissionais que você traz. Eu te desejo muito sucesso na live, no seu canal e nas lives, enfim. E que você continue sendo essa pessoa, né? Com esse olhar tão humano e tão. E essa resiliência, esse poder que você teve de transformar a sua história num canal de bênção para outras pessoas, né? Você está abençoando muitas famílias através das suas informações. Com certeza. E que isso alcance mais pessoas. Tá bom? Amém. Você também, doutora. Você também faz parte disso agora. E Opa. agora eu quero playlist doutora Juliana, sempre. Olha, então vamos marcar. Um bate-papo aí sempre vai ser um prazer. Obrigada para todos, viu, que assistiram. Alguns pacientes que estão aí, vocês são todos importantes para mim. Não consigo falar o nome de todos, mas saibam que vocês fazem parte dessa história. Eu adoro todos vocês, eu amo, certeza gente. absoluta. Amo todos, de verdade. Eu sou bem ciumenta com eles, inclusive. Mas isso é teu lado bom, doutora. Isso é teu lado bom. Brincadeira. Obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada de novo. Bom final de semana para você também, doutora. Tchau. Tchau. Gente, a live vai ficar salva. Vou deixar, obrigada a participação de todo mundo. Dani, que é irmã da doutora, eu quero conhecer a sua história, por favorzinho, tá? Quero conhecer, eu quero saber também mais. Vou deixar essa live salva aqui no meu perfil da Parótida. Vou também deixar no meu lá e também no da doutora Juliana, tá? Vou compartilhar aqui com a live com ela. No canal do YouTube eu vou disponibilizar amanhã, tá bom? Bom, gente, porque hoje já não dá mais tempo aí para me colocar lá no canal, certo? Ó, beijo para vocês. Até a próxima live, gente. Tchau!